A Noruega é aquele tipo de destino que não tenta te convencer de nada. Ela simplesmente mostra e você sente. Imagina um navio entrando devagar entre montanhas gigantes, como guardiões do tempo. A água tão lisa que parece um espelho, refletindo céu, rocha, nuvens e silêncio. Cachoeiras despencando no meio do caminho. Vilarejos pequenos vivendo num ritmo próprio. E uma luz que muda o cenário o tempo inteiro, sem fazer barulho. Tem viagem que é entretenimento e tem viagem que é encontro. A Noruega é encontro com a natureza, com o agora e com a gente mesmo. E o que torna tudo ainda mais especial é que a Noruega não é só paisagem. É também um país que aprendeu a viver com equilíbrio, respeito pela terra, escolhas inteligentes, um jeito moderno de exigir sem perder as raízes. Você sente isso nas cidades, nas pessoas, na organização, no cuidado com o ambiente, como se o país inteiro tivesse decidido viver com mais qualidade e não com pressa. E se o céu permitir, e alguma noite de coração aberto, pode acontecer um daqueles momentos que ninguém explica, só sente. E é por isso que a gente criou essa jornada dos fiordes com tanto carinho, porque não é uma viagem para correr atrás do checklist, é uma viagem para viver com leveza, com conforto e aquele sentimento gostoso de pertencimento. Se você não me conhece, eu sou o Marciano da Rig Viagens. Aqui a gente não vende roteiro, nós criamos experiências que conectam pessoas com o mundo e no final com elas mesmas. Nossa agência é uma agência física em Blumenau, Santa Catarina, há 15 anos no mercado e nos tornamos especialistas em viagens em grupo. E o nosso maior diferencial é que nós vamos juntos acompanhando a viagem durante todo o período. Nosso lema aqui na agência é inspirar as pessoas a viajar e conhecer o mundo com seus próprios olhos. Nossa viagem é um pacote completo, com data confirmada, com embarque no dia 9 a 24 de setembro, numa combinação fantástica, porque nós gostamos muito dessa combinação de 3 noites de hotel na Alemanha e Hamburgo e 11 noites de cruzeiro navegando pela Noruega, em busca dos fiordes da Noruega. Nosso pacote é um pacote completo, com aéreo internacional, nós vamos voando de TAP, com conexão via Lisboa rumo à Alemanha, transferes inclusos rodoviários, noites de hotel com café da manhã, seguro viagem com cobertura durante toda a viagem, o cruzeiro de 11 noites para nos dar essa experiência fantástica de navegar entre os fiordes da Noruega e uma viagem em grupo, onde estaremos juntos durante o período todo, do início ao fim. Nossa viagem tem início oficial em Guarulhos, São Paulo, porque hoje estamos localizados em Blumenau, mas temos passageiros de mais de 20 estados brasileiros viajando conosco. Então nosso ponto de partida oficial é em Guarulhos, onde o grupo se reúne e dali iniciamos a nossa viagem totalmente em grupo, onde eu vou estar junto acompanhando a viagem para que você viva a melhor experiência sem se preocupar com nada, porque o papel de viajar em grupo é fazer as malas, embarcar e aproveitar a viagem na sua maior intensidade. Antes do cruzeiro, a gente passa alguns dias em Hamburgo, e isso é totalmente de propósito, não é só chegar e embarcar. É um tempo para descansar do voo, ajustar o fuso e deixar o corpo entrar no clima da viagem com mais leveza. E ao mesmo tempo já começar a viver a Europa do jeito certo, com calma. Hamburgo é aquela cidade gostosa de explorar caminhando. Canais, arquitetura bonita, cafés charmosos e um clima europeu que dá o tom da jornada. Quando chega a hora de embarcar, você já está se sentindo em casa, mais presente e pronto para viver os fiordes do jeito que eles merecem. Depois de a gente poder aproveitar Hamburgo com calma, com tranquilidade, é a hora de embarcar. Vamos embarcar no nosso resort flutuante MSC Preciosa. Nada mais que o queridinho dos brasileiros, porque é o navio que mais navegou por aqui. E porque eu sempre falo que fazer um cruzeiro é uma experiência incrível, ainda mais fazer um cruzeiro pela Noruega. O MSC Preciosa, com 18 decks, uma estrutura incrível à nossa disposição. Eu estive a bordo dele lá, fazendo a navegação pela Noruega, e posso dizer para vocês que é aquele navio perfeito no destino perfeito. Eu sempre falo que existem navios de temporada de verão, navios temporadas de inverno e aquele navio que ele se encaixa em qualquer situação porque a estrutura que ele tem para nos ofertar se enquadra, é perfeita. O MSC Preciosa com mais de 9 bares temáticos, trazendo uma experiência fantástica durante as nossas navegações de uma cidade fiord para outra, uma estrutura de alimentação à nossa disposição, tudo isso a nosso alcance, a 5 minutos. Eu falo que fazer cruzeiro tô com fome.
a 5 minutos tem comida. Quero ir tomar um drink, a 5 minutos tem um bar. Quero ir descansar, a cabine está assim. Ou seja, fazer um cruzeiro é um ótimo benefício. E fazer um cruzeiro pela Noruega, tenha certeza, é realmente uma experiência fantástica. Tivemos a alegria, um presente de Deus, assistir a aurora boreal durante 3 noites seguidas durante o nosso cruzeiro numa estação que é o outono, ou seja, uma estação de baixa probabilidade, mas fomos agraciados mais ao norte da Noruega, navegando para a cidade de Trondheim, onde assistimos a aurora na sua intensidade, um momento mágico para o grupo. Tudo isso a bordo de um cruzeiro. Então, ao navegar pelos fiordes, poder contemplar a imensidão dos paredões, o navio navegando na sua calmaria, numa tranquilidade e ao mesmo tempo, né, uma imponência dos paredões dos fiordes tomando conta ao nosso redor. É uma experiência incrível, do amanhecer ao pôr do sol e, claro, se for presenteado ainda com a aurora boreal, torna a nossa navegação pelos fiordes mais mágica ainda, porque com certeza terra de vikings, terra de trolls, igual é a Noruega e com a aurora boreal, é sim o conjunto perfeito para a gente ter a melhor experiência. Então, quando eu falo que embarcar no cruzeiro de 11 noites pelos fiordes da Noruega, conhecer 7 cidades vikings, 7 cidades aonde está ali, história pura, beleza natural que não existe nada igual, é encantador. Tenha certeza, é sim a melhor forma de você viver, né, os fiordes da Noruega. E tudo isso a bordo do nosso cruzeiro MSC Preciosa, onde por 11 noites nós vamos aproveitar toda a estrutura dele, né, tanto de dia e de noite, e ao mesmo tempo conhecer 7 cidades que são previstas no nosso roteiro. Durante a navegação, cada parada revela um pedaço diferente da alma norueguesa. A gente começa a sentir isso em Bergen, com suas casinhas coloridas à beira do fiord, aquele ar histórico de antiga liga hanseática e o cenário de montanhas abraçando a cidade. É charmosa, é viva, é aquele tipo de lugar que mistura passado e presente com naturalidade. Depois vem paisagens mais abertas, como em Molde, conhecida como a Cidade das Rosas, onde o horizonte se abre para montanhas alinhadas como se fossem pintadas à mão. É Noruega em estado contemplativo. Em Trondheim, você sente a tradição pulsando. A cidade que já foi a capital viking carrega história, catedral imponente e aquele clima universitário moderno que dá vida às ruas. Aí surge Ålesund, que muita gente considera uma das cidades mais bonitas do país, com sua arquitetura arte nouveau, casinhas delicadas e vista panorâmica que parece cenário de filme. Em Viksong, o que fala mais alto é a essência. Igrejas de madeira, vilarejo pequeno, fiord profundo, é a Noruega raiz, aquela que desacelera e convida a respirar fundo. Stavanger traz o equilíbrio entre cidade charmosa e natureza grandiosa. É dali que saem algumas das formações rochosas mais icônicas do país, como o famoso Pedra do Púlpito. E por fim, Oslo, a capital moderna, organizada e cheia de design, onde inovação, sustentabilidade e qualidade de vida fazem parte da rotina. Uma cidade que mostra como tradição e futuro conseguem caminhar juntos. E o mais bonito é que nada é corrido. Grupo com a rig não é engessado. Você pode explorar no seu ritmo, caminhar com calma, escolher fazer passeio, tomar um café olhando o fiord ou simplesmente sentar e contemplar. Sempre com suporte e orientação da nossa equipe. Porque aqui a ideia não é dar cheque em destino, é viver cada parada com presença. Mas deixa eu te contar uma coisa que com certeza é o que mais marca ao término de cada viagem em grupo. O sentimento de pertencer, de conexão, né? Nos nossos grupos hoje, com passageiros espalhados aí de norte a sul, tivemos aí uma alegria de ter passageiros de Manaus ao Rio Grande do Sul na mesma viagem. Então você tem ali uma oportunidade de fazer novas amizades, conhecer pessoas de, querendo ou não, de os 4 cantos desse país incrível que é o nosso país, numa viagem em grupo. Então você vai estar compartilhando essas memórias, esses momentos, fazendo amizades que normalmente a gente leva para as próximas viagens. A gente vê isso na prática. Posso dizer, pessoalmente falando, é maravilhoso sentir isso, ver isso acontecendo. Amizades que não estavam programadas, porque qual era a probabilidade de alguém de Blumenau conhecer alguém de Manaus? Mas numa viagem em grupo rumo à Noruega, isso foi possível e tornou a Noruega ainda mais especial, porque uma amizade a gente leva pra vida. E as memórias, as fotos e os vídeos, tudo registrado durante a viagem, é a forma de eternizar
valorizar aquilo que você viveu tudo durante a viagem, e a amizade é a forma de você criar novas amizades. Então eu sempre falo que aqui os nossos grupos é muito mais do que um grupo de pessoas indo para um destino. É um grupo de pessoas que se torna um grupo de amigos, e com certeza é a primeira de muitas viagens que acontecem. E eu poderia citar aqui N exemplos, dar nomes de pessoas que nasceram de amizades em grupo e hoje estão aí embarcando conosco em várias viagens, mas é prazeroso, satisfatório o sentimento de pertencer. Pertencer a um grupo que se tornou algo muito maior, muito mais especial. A Noruega é um destino mágico, né? Eu sempre falo que lá tem uma magia no ar, terra de vikings, né? Poder entender um pouquinho da história, sentir, né, essa emoção também de navegar pelos fiordes, torna a viagem especial. E com certeza, estar num grupo que te abraça e faz você se sentir conectado com essas pessoas que estão vivendo o mesmo sentimento de conhecer um novo destino, uma nova cultura, uma nova história, mas aproveitando a vida, celebrando, porque esse é o nosso propósito. Rig é exatamente isso, conectar pessoas com destinos, com momentos, tornando a vida muito mais intensa, mais prazerosa. Então esse sentimento de pertencer, com certeza, é o que nós levamos ao final da viagem, com toda a bagagem construída, compartilhada, que foi durante todo o período. Mas claro, eu posso aqui ficar falando o tempo todo, mas ouvir de passageiros que levantaram a mão, embarcaram conosco, viveram essa viagem, né? Porque esse roteiro nós já fizemos. E é claro, sempre falo que o depoimento de um viajante é a chancela, é a certeza de que valeu a pena tudo aquilo que viveu, com o sentimento de que quero mais. Aqui eu vou compartilhar com vocês dois depoimentos, né? De dois perfis bem diferentes. Primeira viagem em grupo da dona Jaqueline, aqui, não, se ela ver, ela vai me chamar de doido, né? A Jaque, aqui de Itajaí, que embarcou pela primeira vez numa viagem em grupo, e a Patrícia do Rio de Janeiro, que já tinha viajado conosco, tinha nos conhecido pela internet, foi para Dubai, fez Noruega e tantos outros destinos, ela já tá aí colecionando conosco. Mas o legal do depoimento é para vocês verem na prática como é incrível viajar em grupo, se conectando com pessoas, fazendo amizades e tornando a viagem muito mais especial. Olá, eu me chamo Jaqueline, eu sou de Itajaí. Eu estou aqui fazendo um cruzeiro pela Noruega, a convite de uma colega através da Rig, agência de viagens. E eu gostaria de dar um depoimento do que a gente vivenciou aqui esses últimos dias. Eu nunca tinha feito uma viagem em grupo e eu fiquei... superou todas as minhas expectativas, desde a organização do primeiro momento do fechamento do pacote da viagem até agora os próximos 2 dias, onde encerra. O trabalho foi entregado com muita excelência. A gente vivenciou todos os pontos turísticos que gostaríamos. A Noruega é indescritível, porque cada cidade tem sua peculiaridade, e a gente vivenciou de forma tão intensa, porque tudo estava muito bem organizado através do Marciano, então a gente não se preocupou com nada. E pudemos curtir de forma leve e alegre e feliz dentro desse cruzeiro maravilhoso, e a gente conheceu e interagiu com muitas pessoas, e esse era um dos meus objetivos também, e que foi concluído com muito sucesso. Agradeço imensamente por ter feito parte desse grupo, e vou indicar com certeza para muitas pessoas fazerem esse roteiro da Noruega, que com certeza ele é surreal. Olá, eu sou Patrícia, do Rio de Janeiro. Estou na minha 3ª viagem com a empresa Rig Viagens. Já fui para Dubai, Turquia e agora estou aqui fazendo os fiordes noruegueses. Recomendo muito a empresa, são muito organizados, prestam todo o apoio e suporte ao passageiro, desde o pré-viagem até o pós-viagem. O acompanhamento do Marciano é maravilhoso. Ele resolve qualquer situação, qualquer problema que se tenha. Além do carinho, respeito, recomendo demais a viagem com a empresa. Eu gosto muito, já estou na minha 3ª e já pensando nas próximas que virão. Então, resumindo, vamos lá, tudo que está incluso:
Tudo que faz parte do nosso pacote rumo aos fiordes da Noruega. A viagem, então, é do dia 9 a 24 de setembro, uma viagem em grupo, onde estaremos juntos com você, do início ao fim, saindo de Guarulhos e retornando a Guarulhos. Na nossa viagem está incluso passagem internacional, com bagagem despachada de 23 kg e a mala de bordo inclusa, está incluso 3 noites de hotel com café da manhã na região bem central, do lado da estação central de Hamburgo, uma região perfeita para a gente poder passear e aproveitar essa cidade encantadora. Vamos ter 11 noites de cruzeiro a bordo do MSC Preciosa, navegando pela Noruega, conhecendo 7 cidades fiordes da Noruega, todos os transfers ligando aeroporto, hotel, hotel-porto, porto-aeroporto estão inclusas, seguro viagem com cobertura de até $60 mil de despesas médicas durante a viagem também está incluso, é uma viagem com todas as taxas aéreas, portuárias, taxa de serviço a bordo do cruzeiro também exclusas. O nosso papel é trazer um pacote completo, para que você possa embarcar sem se preocupar com nada, porque quando a gente viaja em grupo, esse é o sentimento, não quero me preocupar, quero tranquilidade, quero fazer as malas, porque o resto tem alguém organizando e cuidando para mim. Fora isso, nós também enviamos o kit do viajante. O kit do viajante é nossas capas de malas personalizadas, com estampa exclusiva da nossa viagem, do nosso grupo, mais alguns itens que eu não vou ficar aqui dando spoiler, mas é que é maravilhoso. O kit é entregue em torno de 30 dias antes da viagem na sua casa, para você começar a materializar, criar já a viagem mesmo antes dela acontecer, o sentimento de contagem regressiva para o embarque. Tudo isso para que realmente a gente possa ter uma viagem perfeita do início ao fim. Se tudo isso fez sentido para ti, Marciano, eu quero viver isso, né? Eu quero colocar no meu álbum da vida que eu fui para Noruega, que eu vivi um cruzeiro navegando pelos fiordes, numa viagem em grupo. Então me chama, venha garantir sua vaga, porque sempre são vagas limitadas, nossas viagens são em grupos e hoje, atendendo o Brasil todo, a gente tem a maior alegria de dizer que não fique de fora, porque com certeza você vai ser peça fundamental para compor o nosso grupo e viver o nosso grupo de fiordes do dia 9 a 24 de setembro.